Temos aí duas informações muito importantes, duas informações que surgiram juntas, né, agora, entre ontem e hoje, e parece que tem alguma relação, né? Elas têm alguma relação na medida de que nós estamos falando do mesmo país, e de um país assim que é estratégico em toda essa trama que estamos acompanhando. Então, nesse sentido, tem uma conexão importante aí, tá? Eu vou explicar para vocês então quais foram os últimos acontecimentos aí relativos ao Elpódio Carvajal, o que ele entregou para a justiça, como está então a questão da extradição para os Estados Unidos e também dessa viagem que o ex-presidente Lula agora decidiu que irá fazer para Madrid, na Espanha, a fim de se encontrar então com o líder da esquerda, que é o premier, né, que é ligado então ao Partido Socialista Operário da Espanha. Tá bom, gente? Então, enquanto vocês estão chegando, sejam todos bem-vindos, ok? E eu vou trazer estes detalhes que também tem alguns questionamentos aí, tá, gente? Alguns questionamentos que são relevantes e que nós precisamos fazer aqui para a Justiça do Brasil, tá? Algumas coisas que estão realmente nos deixando com a pulga atrás da orelha, né? Preocupados aí com esse desenrolar e com estas consequências, tá bom, gente? Então vamos lá. A investigação lá na Espanha, que envolve então o ex-general venezuelano, vai continuar graças a uma lista de testemunhas fornecida por Carvajal à Suprema Corte da Espanha. Ele testemunhou então nesta semana por 1h30, por duas vezes, né? Então, na segunda vez ele testemunhou por 1h30 e detalhou novamente o modus operandi do financiamento ilegal dos partidos de esquerda, tá? E descreveu o uso de paraísos fiscais e a Embaixada de Cuba para o financiamento, então, do partido Podemos, que é o partido que está na liderança lá do governo espanhol. Veja que Cuba, né, está de novo aí tendo destaque nessas revelações. Cuba, que foi um dos países que nós enviamos muito dinheiro, né, e que os governos anteriores, né, o Brasil no governo do PT enviou muito dinheiro a Cuba. Agora veja uma coisa, né, pessoal, vários países que são citados aí, né, Argentina, enfim, vários países que aparecem nessa lista aí que Elpódio Carvajal entregou, são todos países que nós entregamos muito dinheiro, né, que nós foram assim, em relação a todas aquelas obras, né, Bolívia, Venezuela, uma coisa assim que tem uma conexão mais forte, muito provavelmente, do que nós estamos enxergando até agora, tá, gente? Nada disso é por acaso. E eu acredito que as coisas vão ser muito mais esclarecidas ainda a partir deste momento, tá? Essa lista com testemunhas, ela não chega a 5 pessoas que são de origem venezuelana e são residentes na Espanha. E segundo Elpódio Carvajal, essas testemunhas teriam ou presenciado ou elas mesmas participado da entrega do dinheiro para a formação da esquerda do regime chavista aí em toda a América Latina, né, em toda a América do Sul. Então, estas 5 testemunhas, né, que é o que nós temos de informação preliminar, elas então vão entregar mais detalhes aí para a justiça espanhola sobre como eram feitas essas operações. Então, são informações valiosas, né, muito valiosas neste momento, tá? Vamos lá, elas são citadas como testemunhas protegidas e o depoimento dessas testemunhas será decisivo, então, para o futuro da investigação, para mostrar, então, quais os outros braços, os outros caminhos que existem aí. Uxi, meu celular quase caiu aqui. Peraí, gente, só arrumar. Que deu uma desestabilizada, vamos ver. Pronto, acho que agora ficou bom. Elpódio
teria prometido continuar colaborando e entregando a documentação ao juiz García Castellón, mesmo se for extraditado para os Estados Unidos, tá? Existe então ele vai ser extraditado. O que está acontecendo agora? Houve uma suspensão dessa extradição porque está se aguardando uma garantia de que os Estados Unidos não vão condená-lo à prisão perpétua. Tá? Então, e é isto que está em jogo neste momento, e ao mesmo tempo que ele está fazendo uma colaboração aí super importante para a Justiça da Espanha, como por exemplo trazendo essas testemunhas, certo? Então, a Justiça agora, todo o sistema lá da Espanha está aguardando para que os Estados Unidos aceitem o acordo de não colocá-lo em prisão perpétua, a fim de que ele possa então ser extraditado com segurança, entre aspas, aí para os Estados Unidos. Na última aparição que El Podio fez, né, as últimas falas dele foram então referentes à Argentina, tá? Aos 21 milhões então que Cristina Kirchner teria recebido lá em 2008, olha essa data, em 2008 para a sua campanha, né, presidencial, e ela de fato conseguiu, né, ela foi de cara. Os Kirchners lá na Argentina estão entrando então com processo, dizendo que é mentira, que eles nunca receberam esse dinheiro, que isso é tudo invenção do Carvajal. O Carvajal agora diz que vai trazer testemunhas, né, então vamos ver o desfecho de tudo isso, ok? O plenário da Suprema Corte, então, lá da Espanha, deu um prazo de 45 dias, ok, para os Estados Unidos responder sobre isso, sobre essa questão, então, de que ele não será condenado à prisão perpétua nessa extradição que está prevista. Então, temos aí uma janela de 45 dias, pode ser que os Estados Unidos respondam antes, né, desse prazo, mas enfim, vamos ter que acompanhar aí por um pouco mais de tempo, né? Algumas semanas a mais ainda. Mas tem uma notícia que saiu agora, né? Que saiu e que de uma forma muito coincidente, né? Essa informação ter vindo à tona neste momento que é crítico lá na Espanha, que é o anúncio de Lula de viajar a Madrid, viajar à Espanha no dia 11 de novembro deste ano. Então, no próximo dia 11, ele tem um encontro marcado com as autoridades da Espanha. Ele diz que vai fazer uma viagem para outros países da Europa, pela Europa, mas assim, né, o que nos causa estranheza é o momento, né, porque agora, e também o fato dele ter então este encontro, né, com o primeiro-ministro da Espanha, marcado, que é o líder da esquerda, né? Ele é do PSOE, Partido Socialista Operário da Espanha. Então, Lula vai se encontrar com ele. Eu até tenho algumas perguntas, porque eu acho muito estranho, diante de tudo que nós sabemos, se é razoável permitir que o Lula viaje nessa situação, nessa circunstância, né? Nessa convulsão aí internacional que nós estamos acompanhando, tudo que nós já soubemos. Então isso me parece muito estranho, mas ele anunciou que vai fazer essa viagem. Outro detalhe, então, curioso dessa viagem que Lula vai fazer a Madrid agora, né, no dia 11, que está prevista, é que ele vai ser acompanhado, então, do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Tá? O Celso Amorim, então, foi ministro de Lula e Dilma no primeiro mandato. E quem foi Celso Amorim, que agora vai estar com Lula lá na Espanha, nesse momento crítico? Celso Amorim, então, ele é um dos principais aí defensores da ideologia da esquerda, da ideologia do chavismo, dos países e governos que são aí da esquerda, e enquanto ele estava como ministro das nossas relações exteriores, ele teve atitudes assim muito questionáveis, tá? Por exemplo, em 2008,
ou seja, na mesma época que El Podio Carvajal acusa a Cristina Kirchner de receber, né, os milhões lá, 21 milhões de dólares do financiamento ilegal, né, da Venezuela, via o quê? Via as malas diplomáticas, via Cuba, nessa mesma época. Então, Celso Amorim, como ministro das Relações Exteriores, fez uma viagem a Cuba para anunciar que o Brasil iria se tornar o principal parceiro comercial de Cuba. Tá? E ele organizou uma missão, ele levou 40 executivos na época para lá e, assim, né, trabalhou para que o Brasil, ao invés de estar aí fortalecendo, né, relações com países livres, democráticos, estava fortalecendo então com uma ditadura, a ditadura cubana, na mesma época que El Podio informa e traz à tona toda essa história que Cuba, a embaixada de Cuba, servia como receptora, né, e também entregava aí as malas diplomáticas, que era esse dinheiro ilegal, né, que ele diz que veio da PDVSA, do bolso do povo venezuelano, dos cofres públicos da Venezuela, e os Estados Unidos dizem que é um dinheiro que veio do narcotráfico, né? Então são duas pontas muito sérias e muito graves. Foi com Celso Amorim que o Brasil, então, se ajoelhou e para a Bolívia, quando a Bolívia confiscou os ativos da Petrobras e rasgou o acordo de fornecimento de gás para o Brasil. Então, veja que papel bastante medíocre, né, das nossas relações exteriores né, relativa à Bolívia, né, o fato de ter entregue, então, estes ativos da Petrobras, e nós ficamos aí a ver navios, né? A ver navios, porque isso nunca foi recuperado. Outra coisa, foi com Celso Amorim que o Brasil hostilizou a Colômbia para afagar as Farc, segundo uma denúncia muito grave que surgiu na época, tá? Que Celso Amorim era nosso ministro das Relações Exteriores. Que denúncia foi essa? Veja só, é uma história que, se vocês procurarem aí no Google, vocês vão encontrar, tá? É a história dos e-mails, que foi uma troca de mensagem entre os membros das Farc, que revelava o quê? Que os guerrilheiros esperavam obter proteção da cúpula do governo Lula. Os guerrilheiros das Farc esperavam ter proteção, então, dessa cúpula das relações exteriores aí do Brasil, que eram lideradas por Celso Amorim. Bom, o Itamaraty e o próprio Celso Amorim negaram, então, que isso fosse real, né, que houvesse qualquer ligação com as Farc. Mas quem trouxe estes e-mails à tona, né, quem revelou essa conversa, então, entre os guerrilheiros das Farc? Foi a inteligência da Colômbia, tá, que lutou e luta, né, fortemente contra toda forma de terrorismo. Nunca aceitou, né, então, que as Farc fosse, né, um movimento revolucionários legítimos, sei lá, sempre considerou as Farc terrorista. Então, essa história dos e-mails é uma história que preocupante, né, da época do governo do PT. Estes e-mails vieram à tona, foram fornecidos pela inteligência da Colômbia, embora o ex-ministro tenha negado, tá, gente? Então, isso foi muito grave. Celso Amorim também é um crítico feroz aí das nossas Forças Armadas. Ele chegou a fazer uma declaração este ano, inclusive, de que o maior erro da esquerda do PT foi ser condescendente, então, com os militares. Ele diz que foi um erro ter permitido que, por exemplo, o general Vilas Boas, né, chegasse aí ao comando, né, ao grande posto aí do nosso exército. Então, ele é um crítico, ele realmente se coloca aí numa posição sempre contra qualquer movimento da direita, sempre se coloca assim. O que mais? Ele prestou, então, deu muita
como é que eu posso dizer? A expressão certa, na minha opinião, seria vassalagem, tá? Mas ele prestou, então, muita continência, né, usando um termo militar aí, a figuras como Muammar Gaddafi, que foi o ditador, né, por 42 anos lá da Líbia, e aos ayatolás do Irã, né? E lembra que nós conversamos sobre o Irã, agora, eu acho que foi umas 2 lives atrás. O Irã foi um dos principais financiadores, então, da esquerda na Espanha, né? Um dos que injetou lá 3,8 milhões de euros nestes partidos lá, o partido do Podemos da Espanha recebeu esse dinheiro do governo iraniano. E o Irã teve muita força aqui no Brasil, né, gente, no governo do PT de Lula. Lula teve uma relação muito próxima. Então, as nossas relações exteriores foram muito próximas aí deste governo do Irã. Ok? Então, o que mais? Celso Amorim também promoveu o Cesare Battisti, né, que lembra o político criminoso, o preso... Aliás, o asilo político de um criminoso italiano, né, para o nosso Brasil, que nos deu muito, muito problema. Inclusive, foi na sequência, em 2014, Brasil foi chamado por Israel de anão diplomático. Acho que todo mundo lembra dessa história. E isso está relacionado com as posições do Celso Amorim, que sempre foi um defensor do Hamas. Tá? O Hamas, que é considerado, então, um grupo terrorista. Tá? Então, Celso Amorim tem este perfil. Ele prefaciou um livro, gente, sobre a política do Hamas, que se chamava o seguinte: Engajando o Mundo, a elaboração da política externa do Hamas. E ele fez a seguinte declaração sobre essa obra. A obra, né, este livro, ilumina aspecto essencial da evolução do Hamas, sua dimensão internacional. Então, veja só, o Hamas, defendido por Celso Amorim, defendido pelo governo de esquerda, ele é o quê? Considerado uma organização terrorista pela Organização dos Estados Americanos, que reúne 35 países das Américas. E por que eles são considerados terroristas, né? E o governo da esquerda, do PT aqui no Brasil, sempre ficou ao seu lado, principalmente nossas relações exteriores, principalmente aí Celso Amorim. Por que a OEA considera, então, eles uma organização terrorista? Porque é o seguinte, eles promovem sempre essa luta armada contra Israel e usam crianças e mulheres como escudos humanos. Então há algo não apenas imoral, como algo indigno, né? Então o Hamas é sim uma organização terrorista, tá? Considerado aí pela OEA, considerado então por 35 países, né? E nós tivemos então um ministro das Relações Exteriores que pensava completamente diferente, né? Que deixou aí a política a favor de Israel muito à mercê, né, muito à mercê, para apoiar então todas essas causas aí palestinas, de organizações terroristas, de governos ditatoriais como o Irã, como a Líbia, né, fora então esses outros aqui da América do Sul, né, como Cuba, Venezuela, Bolívia e tudo mais. Ao invés de então termos, né, relações com países fortes aí, fortalecermos nossa economia. Então, Celso Amorim, que hoje acompanha Lula, né, nesta viagem para a Espanha no dia 11 de novembro agora de 2021, foi, então, um líder da esquerda que comandou as nossas relações exteriores, fã do chavismo, né, fã aí da Venezuela, do regime venezuelano, estará, então, em Madrid, neste momento em que nós temos revelações cada vez mais importantes do Elpódio Carvajal, que está indicando agora, não apenas acusando, né, que a esquerda, inclusive a esquerda de Lula do Brasil, Lula da Silva do Brasil, foi financiada ilegalmente. Ele está trazendo agora testemunhas, tá? Então ele tem 5 testemunhas aí que vão ser colocadas diante da justiça espanhola para explicar como eles acompanharam e eles participaram deste financiamento ilegal dos partidos de esquerda,
tá bom? Em toda a América do Sul, América Latina e da Espanha, né, da própria Espanha. Então parece algo bastante grave, né, que pode trazer mais repercussão negativa para os líderes da esquerda internacional. Ficamos aí, né, acompanhando agora. Não sei como é permitida essa viagem de Lula neste momento, depois de tudo que nós ficamos sabendo. Não sei como isso é permitido, que ele vá até a Espanha, se encontre com este, né, primeiro-ministro, né, esteja neste epicentro aí deste grande escândalo internacional, e é tudo muito estranho, tá? Nós temos muitos questionamentos. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, né? Quais são os resultados, mas assim, isso faz com que todo mundo possa ter fazer muitas conjecturas, né, ilações aí sobre o que pode vir pela frente, porque não nos parece normal essa viagem neste momento para a Espanha. Tá bom, gente? Então é isso, esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Essas são as últimas notícias. Nem todos os dias nós temos aí informações novas, né, sobre este caso, mas eu estou acompanhando, estou fazendo aqui os meus contatos, e à medida do que tiver, eu vou esclarecendo e explicando para vocês essa notícia. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Uma boa noite e Deus abençoe cada um.